senhor poderia apresentar um breve histórico sobre as diversas estratégias medicamentosas empregadas nos programas de controle da esquistossomose? A história do controle da esquistossomose começa aqui em Pernambuco, em 43, com o trabalho de Gerd Jansen, quando ele trata quase mais de 3.000 pessoas com antimoniais. Os antimoniais foram os primeiros medicamentos utilizados para o controle e o tratamento da esquistossomose, e os resultados foram analisados posteriormente. Roel Sete, também de Pernambuco, chama a atenção para a diminuição da biópsia hepática, que na época era feita como rotina para o estudo de febre amarela. Então tirava-se um pedaço do fígado em todos os pacientes que faleciam, todas as pessoas falecidas, e viu, quando comparado com antes do tratamento e depois do tratamento, que houve uma diminuição muito grande das lesões da forma hepatosplênica da esquistossomose aqui em Pernambuco. Isso chamou a atenção de outros pesquisadores, e posteriormente, na década de 60, Kurt Kleitzl vem também para aqui em Pernambuco, em Gameleira, e estuda isso, e fica claro que, tratando as crianças, embora se reinfectassem 4 anos depois, nenhum caso novo de forma hepatosplênica tinha aparecido. Então, essa é a primeira indicação que o tratamento previne forma grave, e isso foi uma descoberta especialmente feita aqui em Pernambuco, confirmada numa tese muito bem feita pelo Zé Carlos Bina, da Bahia, orientado pelo professor Aloysio Prata, que confirmou isso de uma maneira também brilhante, e a partir daí isso não mais é discutido no Brasil e é considerado como verdade científica. O modo de tratar, por exemplo, do PES, que foi o Programa Especial de Controle da Esquistossomose, variou no Nordeste. Alguns estados fizeram tratamento em massa. Isso significa que toda a população era tratada independente do diagnóstico. Isso, no início, era, se a prevalência fosse maior de 50%, se admitia que deveria ser feito isso. Posteriormente, essa indicação passou a ser quando a prevalência fosse acima de 25%, e atualmente existe uma sugestão, se for acima de 10% de prevalência, também que se possa tratar em massa, isso é, tratar sem diagnóstico específico toda a população. Existe uma outra indicação, que é de tratar apenas seletivamente. Isto significa tratar os grupos de maior risco de infecção, ou que apresentam taxas de infecção maiores, como agricultores, pescadores ou as crianças, que é o grupo que deve ser tratado para que se previna de uma maneira adequada as formas graves. Qual seria a estratégia mais indicada nos dias de hoje? A estratégia indicada depende de cada foco. Já falamos que a esquistossomose é focal, cada foco é de uma maneira. Então, o que se recomenda hoje? Que nos estados que a endemia ainda está acima de 3%, que se possa estender o tratamento naquelas localidades onde a prevalência escolares, que são um grupo sentinela muito bom de ser examinado, apresentarem prevalência acima de 10%, toda a população pode ser ou deveria ser tratada. Onde houvesse menos do que 10%, deveriam ser tratados os escolares positivos e seus familiares. E abaixo de um limite, por exemplo, de 1%, deveriam ser tratados apenas os casos positivos. Quais os efeitos imediatos do tratamento sobre a intensidade da infecção nas populações? Nós sabemos que a intensidade de infecção é diretamente proporcional à carga parasitária, que faz com que as pessoas ou a população tenham ou menos sintomatologia. Naquelas comunidades onde a prevalência é mais alta, onde a carga de infecção
é maior, o percentual de forma hepatosplênica também é maior. Além da sintomatologia da população, dos pacientes também são piores, são mais intensas, são mais frequentes. Como, por exemplo, diarreia com ou sem estrias sanguinolentas, dor de barriga, cólicas abdominais, tonturas, fraqueza, astenia, todos esses são sintomas e sinais que acompanham a histosomose e, como já disse, o principal são as formas hepatosplênicas que estão diretamente relacionadas às cargas parasitárias e à prevalência em comunidades. Hoje, depois do tratamento, há uma melhora muito grande dessa sintomatologia e onde a carga parasitária é muito baixa, esses sintomas e sinais praticamente desaparecem ou aparecem num pequeno percentual da população. Por outro lado, quando você faz o tratamento em larga escala, é claro que você diminui muito a carga de miracis que vão encontrar caramujos, que vão se infectar e que vão tornar a infectar a população através da eliminação de cercárias quando as pessoas entram em contato com água. Então, não há dúvida nenhuma que reduzindo, através do tratamento periódico, a carga parasitária, você também diminui a possibilidade de infecção dos caramujos e de reinfecção da população humana. Mas só isso é pouco para que haja o controle ou, melhor, a eliminação da histosomose como doença de saúde pública. Quais as perspectivas efetivas de controle da doença com foco nas ações medicamentosas? Se essa ação medicamentosa é feita periodicamente e repetidamente, não há dúvida nenhuma que há uma queda da taxa de positividade na população, há uma melhora clínica grande dessa população, há o desaparecimento das formas hepatosplênicas nessa população. Porém, não se evita, primeiro, que apareçam novos casos, e segundo, não se evita uma das formas de histosomose que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada no Brasil, que é a mielorradiculite, que também causa graves problemas na comunidade, porque pode fazer com que as pessoas fiquem paralíticas ou paraplégicas para o resto da vida. Qual a principal ação que pode ser apontada para o controle efetivo e duradouro da esquistossomose? A principal ação, seguramente, é o saneamento. Esse é o definitivo que vai impedir que os caramujos se contaminem. Então, água nas casas, eliminação de dejetos de maneira adequada, seguramente são as melhores medidas para o controle da histosomose. Também, como eu já disse, como a histosomose é focal, às vezes a construção de uma ponte para que a população possa atravessar um córrego, uma drenagem que acabe com um pântano, um pequeno pântano, uma pequena coleção hídrica, especialmente perto de campo de futebol, porque aí as crianças jogando futebol imediatamente entram na água depois. Então, algumas medidas locais de saneamento, junto com a educação para a saúde, que também é muito importante, essas são as medidas principais. Não esquecendo que o tratamento deve sempre vir acompanhado com essas medidas.